A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos grandemente e que possamos ser grandemente edificados pela palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los para um momento de reflexão da palavra de Deus e hoje, especialmente, eu quero convidá-los a meditar comigo sobre um livro pequeno, uma das epístolas do apóstolo Paulo, destinada a um indivíduo, chamado Carta de Paulo a Filemão. E a gente quer colocar aqui um nome fantasia sobre o Evangelho de Filemão, que tem a ver com o plano da salvação. Mas a pergunta é essa e talvez seja a tua própria indagação. Evangelho de Filemão? Nunca ouvi falar. Claro, Paulo escreveu uma carta a Filemão, que sequer falava acerca do Evangelho de Jesus. Por que o curioso título? Evangelho de Filemão. Vamos discorrer. Vamos passear um pouco na palavra. Ao observar a carta de Filemão, vemos o apóstolo Paulo e os dois personagens Onésimo e Filemão em uma fascinante história que se assemelha ao plano da salvação para a humanidade. A carta de Filemão, que Paulo escreveu destinado a Filemão, é interessante esta carta e é bom conhecermos quem era Filemão. Filemão morava em Colosso, era cristão e mantinha uma congregação em sua residência. Sua condição financeira e social o permitia ter escravos. Nessa época era normal um homem rico ter escravos, e Filemão tinha os seus, apesar de ser cristão. Um dos escravos chamado Onésimo, ele fugiu da casa de Filemão. E nessa fuga, ele conheceu Paulo, provavelmente na prisão em Roma. Foi evangelizado e batizado por ele. Filemão era um amigo e filho da fé de Paulo. Quando Paulo soube que o novo convertido havia fugido da casa de um amigo, teve a iniciativa, tomou a liberdade de relacionar-se com Filemão e solicitar o recebimento. E com amor e perdão, foi o que ele pediu que Filemão recebesse o escravo. E sugeriu até a libertação de Onésimo. Certamente Onésimo havia roubado algo, mas Paulo cobriu e responsabilizou-se pelo homem. Paulo era realmente amigo de Filemão, pois nele confiava. Paulo dá uma gentil ordem, pois sua posição eclesiástica assim o permitia. Agora cabe ressaltar, irmãos, que a pena para um escravo fugitivo era a morte. Paulo intercede pela sua vida. Onésimo significa útil. E Paulo diz a Filemão que ele era útil, mas agora se tornou útil para o Evangelho. Podemos tirar disso algumas lições. Onésimo tinha uma situação de pecador, pois era ladrão, devedor, e certamente mereceria a morte ao ser encontrado. Em relação à lei vigente, poder-se dizer que ele era um pecador ou um criminoso. Mas nós, o que somos? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Romanos diz, a epístola aos Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. Da mesma forma que Paulo intercede pelo escravo, Jesus Cristo intercede pelo pecador arrependido, por intermédio do Espírito Santo que está conosco.
Paulo